um metrô cada vez melhor. Por favor, respeite a utilização dos assentos preferenciais. Obrigado. Espaço para mais de 2.500 pessoas sentadas. Essa é a Igreja Metropolitana de São Paulo, mais conhecida como a Catedral da Sé. Com sua obra iniciada em 1914, a igreja só foi completamente entregue em 1967. Mais de 40 anos de construção. Porém, ela abriu em 1954, sem estar completamente terminada ainda. Com missas diárias, a Igreja da Sé está literalmente no centro de São Paulo, no coração da cidade, sendo não só um ponto turístico, mas um ponto de referência da cidade. Esses são alguns confessionários aqui da Igreja da Sé, onde o padre entra aqui nessa cabine e o fiel entra aqui do lado. E aí ele confessa os seus pecados, onde tecnicamente ele não está falando com o padre, ele está falando com Deus. Ele pode confessar todos os seus erros e pagar uma penitência por isso. Quer abrir? Você vê quanto exato? E esse cordão bonitinho, sai só. É de que ordem? É da comunidade Cristo Alegria, comunidade de aliança. Aliança Cristo Alegria, legal. Pode entrar. Pode filmar tudo. Obrigada. A cripta, essa parte inferior da igreja que fica abaixo do altar principal, foi construída primeiro do que a própria igreja. Ela é muito mais fresca do que lá em cima. E foram imigrantes italianos, espanhóis, que vinham da Europa para arrumar algum trabalho, buscando novas oportunidades, que trabalhavam na construção da Igreja da Sé. Aqui nós temos a tumba do cacique Tibiriçá, o nativo que auxiliou o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta na fundação da cidade. Foi com autorização dele que os dois padres fizeram a primeira missa fundando a cidade de São Paulo, no pátio do colégio, no dia 25 de janeiro de 1554. Em 1913 foi necessário demolir a antiga igreja, a praça toda, fazer um grande descampado assim para construir uma nova. Por quê?
importante lembrarmos que a Praça da Sé foi palco de grandes momentos históricos da cidade e do país, como por exemplo a manifestação pelas diretas já. Aconteceu aqui na praça. Bem em frente à igreja nós temos o Marco Zero. O que é o Marco Zero? A partir desse ponto nós temos os diferentes estados do Brasil. Mato Grosso, nós temos a cidade de Santos, a cidade do Rio de Janeiro, e aqui nós temos a direção dos diferentes estados. O sistema de numeração das ruas da cidade crescente começa a partir do Marco Zero, do centro ao bairro. As ruas que têm a numeração 2, 5, 6, 10, 12, o ponto de referência é esse marco aqui. É bem verdade que a Praça da Sé durante os últimos anos tem sido abandonada. É uma das principais cicatrizes da desigualdade da cidade. E foi, até recentemente, um dos lugares com o maior número de assaltos da cidade. Logo aqui, bem próximo à Igreja da Sé, nós temos o Pátio do Colégio, conhecido como o berço da cidade de São Paulo. Foi aqui que no dia 25 de janeiro de 1554 foi feita a primeira missa que viria a fundar o Colégio Jesuíta de São Paulo. Existem três figuras importantes para a fundação da cidade de São Paulo: o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e o nativo Tibiriçá. Os dois tinham como função fundar um novo assentamento um pouco distante do litoral, e o nativo Tibiriçá foi um dos responsáveis por ajudá-los. Ele era um líder de um grupo que vivia na região e apoiou os dois padres. O pátio do colégio abriga também um museu com alguns objetos utilizados pelos dois padres durante o processo da fundação da cidade e o primeiro muro, ou um dos primeiros muros utilizados para a construção do pátio do colégio no século XVI. Além dessas construções mais antigas, o centro de São Paulo ainda tem alguns prédios modernos e que representam marcos históricos não apenas da cidade, como também do país. Mas antes, um pouco de história. Após alcançar a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889 e finalmente se livrar do período imperial, o Brasil vivia um rápido crescimento econômico, impulsionado principalmente pelas altas demandas europeias e norte-americanas. A produção e a exportação do café fez com que uma pequena elite cafeicultora se enriquecesse e em pouco tempo alcançasse o cargo da presidência do Brasil. O período conhecido como a República do Café com Leite fazia com que os políticos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo se alternassem no cargo. Através de um esquema de fraude de compra de votos conhecido como voto do cabresto, os dois estados conseguiam realizar a manutenção do poder. Tudo ia de vento em popa,
até que no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York, um dos principais polos econômicos mundial, quebrou, afetando assim a política e a economia cafeicultora do Brasil. Se sentindo prejudicado pela fragilidade econômica, o presidente paulista Washington Luiz resolveu dar fim ao acordo político com Minas Gerais. Seguindo a lógica, Washington Luiz deveria indicar o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, mas diante dos novos arranjos econômicos e políticos, decidiu apoiar o também paulista Júlio Prestes. Se sentindo traídos, os mineiros resolveram formar a chamada Aliança Liberal, se aliando ao gaúcho Getúlio Vargas e ao paraibano João Pessoa. As eleições que ocorreriam no dia 1º de março de 1930 prometiam transformações. Mesmo isolado, Júlio Prestes, através do sistema de compra e de falsificação de votos, vence as eleições de 1930, desencadeando uma série de manifestações e revoltas impulsionadas pelos mineiros, gaúchos e paraibanos. No fim, com o apoio militar, Vargas daria início a partir do dia 1 de novembro de 1930 ao que seria conhecido como seu governo provisório. Com o fim da chamada República Velha, o estado de São Paulo acabou sendo isolado do cenário nacional. Como ele já não tinha mais a preponderância econômica do período do café, o estado agora dependia da benfeitoria do novo presidente. Mas os paulistas não aceitariam isso calado. No ano de 1930 e 1931, o estado reivindicava novas eleições e uma nova Constituição que pudesse, dessa forma, no ponto de vista deles, dar a garantia ao candidato Júlio Prestes, que tecnicamente havia vencido as eleições de 30. Conforme Vargas protelava a reforma política e constitucional, o barril de pólvora esquentava. Revoltas e manifestações ocorriam por todo o estado, até que o ano de 1932 acabou sendo o ano da explosão. O dia 9 de julho de 1932 é marcado como o início da Revolução Constitucionalista de São Paulo, onde, através de uma campanha de arrecadamento de fundos, o Estado se arma, formando um exército que lutaria pelas ruas das principais cidades do Estado contra o Exército Nacional. O conflito não duraria muito, se estendendo até o dia 2 de outubro daquele mesmo ano. E como seu principal desfecho, Vargas finalmente concederia uma nova Constituição e uma nova eleição no ano de 1934, o qual venceria, dando início assim ao seu período conhecido como governo constitucional. Pelo seu curto período de tempo, parte desses fundos continuaram guardados nos cofres paulistas. Dessa forma, o governo daria início à construção do Edifício Ouro para o Bem de São Paulo. Todas as doações arrecadadas através de brincos, anéis, relógios e alianças financiariam a construção do edifício, que seria concluído no ano de 1939. Com sua arquitetura característica, ele relembra a bandeira do estado flamulando ao vento. Localizada na rua Álvares Penteado, número 23, o prédio é mais um fragmento arquitetônico da história do estado. Aqui nós temos o edifício Triângulo, um edifício construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer entre 53 e 55. Na sua entrada temos um mosaico do artista de Cavalcante.
sobreviveu integralmente até os anos 90, quando uma noite de frio, os moradores de rua, para se aquecer, fizeram uma fogueira e acabaram danificando o ladrilho original do mosaico. Imagina que tudo isso começou no dia 25 de janeiro de 1554, exatamente ali no pátio do colégio, onde estávamos uns instantes atrás. E hoje, a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina. Com seus problemas, é bem verdade. Desigualdade, pobreza, cicatrizes do desenvolvimento.